Muito bem, estamos prontos para iniciar mais uma aula no livro de Daniel. Nós queremos hoje começar um novo capítulo. Temos alguns materiais anexados que podem ajudar. Temos um capítulo de muita profecia, muitos detalhes. É um dos capítulos, eu confesso que é um capítulo que geralmente eu passava meio por cima, porque tem tantos detalhes que para você entender, você tem mesmo que estudar, você tem que analisar, você precisa de ajuda, porque fala rei do norte, rei do sul, são muitos detalhes, muitas coisas que têm a ver com história passada, mas também com profecia do futuro. E é um capítulo difícil de entender. Então, é como algumas partes da Bíblia, às vezes a gente acaba deixando de lado e, assim, qualquer hora eu estudo mais, qualquer hora eu procuro alguma ajuda e, às vezes, essa hora não chega. Mas vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude para que esse tempo seja um tempo proveitoso, que nós possamos enxergar algumas das coisas que Deus quer fazer por meio desta porção da sua palavra. Sabemos que tudo que Deus revelou realmente é com um propósito, nada é sem sentido, e até mesmo pensar, bom, Deus revelou isso para Daniel naquela época, mas por que isso seria importante para mim agora? Também nós sabemos que tudo que foi incluído nas Escrituras foi incluído para que a gente pudesse ter entendimento do nosso tempo e também do futuro. Então, tudo que está incluído nas Escrituras, cada porção da palavra é para nosso entendimento, para que nós sejamos como Daniel, pessoas entendidas, pessoas que tenham o conhecimento de Deus, não o conhecimento humano. Então, Senhor, nesta manhã nós estamos aqui diante da Tua palavra e principalmente diante da Tua presença. Em cada momento em que nós nos debruçamos, em cada momento em que nós focamos a nossa atenção na Tua palavra, nós estamos aqui pedindo ajuda do Espírito Santo, aquele Consolador que o Senhor prometeu que nos guiaria toda a verdade. E vemos em todas as Escrituras a importância de depender do Senhor. O anjo vinha para Daniel e falava assim, eu vou dar a você entendimento. O próprio Daniel não tinha o entendimento necessário. A sabedoria vem do Senhor, a revelação vem do Senhor. E faz parte estudar, mas também faz parte depender do Senhor. Por isso, nesta manhã, nós pedimos a Tua luz, a Tua revelação e principalmente que na nossa geração, no tempo em que nós estamos vivendo, no século 21, que o Senhor nos guie a verdade que nós precisamos para esse tempo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, como nós já explicamos, os últimos 3 capítulos de Daniel fazem parte de uma só história, uma só ocasião. Então, nós temos aqui, nós já iniciamos no capítulo 10, nós sabemos que, entendemos pelo capítulo 10 que Daniel estava há 21 dias buscando a Deus, com choro, com lamentações, com busca de entendimento, e Deus enviou um grande mensageiro, um mensageiro que causou um efeito muito forte até no físico dele. Então nós olhamos esse encontro de Daniel com esse mensageiro divino, com esse tremendo mensageiro, um mensageiro que era além de tudo que ele tinha visto antes. Ele tinha, no capítulo 8, Daniel teve também um impacto forte quando teve a visão, teve a visitação de Gabriel. Mas nós podemos entender que esse do capítulo 10, alguns comentadores acham que é Gabriel, outros acham que é Jesus, na sua forma pré-encarnada, assim, aparecendo não tanto como homem, ele tinha uma forma de um homem, mas aqui ele estava com realmente uma
com uma aparência acima de um ser humano. E tanto é que Daniel precisou de muitas intervenções, de 3 intervenções, para conseguir suportar essa visão. Então, esse encontro de Daniel com esse mensageiro era para ele receber essa mensagem. Deus não enviou simplesmente um recado, uma carta escrita. Ele mandou um mensageiro muito glorioso, muito assombroso, mas esse mensageiro tinha vindo para dar um recado. Nós não sabemos se, assim, hoje nós pensamos assim, se vier um anjo, se vier alguém para trazer um recado, eu vou dar um jeito, né? Será que alguém consegue filmar, gravar uma visita, uma mensagem de um anjo? Acho que não. Em algumas outras ocasiões, João, por exemplo, o apóstolo João, no Apocalipse, parece que enquanto ele estava tendo a visão, ele estava escrevendo. Por exemplo, em Apocalipse 10, houve 7 trovões, e João começou a escrever, e aí ele recebeu uma ordem, não escreva. Então a gente pode entender que talvez até durante uma revelação ele podia escrever, eu não sei, porque para mim é inconcebível ele ter recebido tantos detalhes só ouvindo e até meio abobado, assim, meio assim, assombrado, né, com a visão. Como que ele ia lembrar de tudo que o anjo falou? Ou se Deus mandou um anjo que já era uma coisa sobrenatural, Deus também deu a ele uma capacidade sobrenatural de lembrar. Enfim, nós não sabemos, nós cremos que foi uma visão verdadeira e cremos que ele pôde anotar, pôde registrar para nós, para todas as gerações posteriores, o que ele recebeu. Só um parênteses aqui, nós não vamos entrar muito nessas questões mais teológicas ou análises assim das Escrituras, mas muitos, não são poucos, muitos comentadores, estudiosos, teólogos, historiadores acham que, alguns acham até o livro inteiro de Daniel foi escrito muitos anos depois. Não foi escrito por Daniel, foi escrito no 2º século, 100 e poucos anos antes do nascimento de Jesus. Muitos eles têm alguns estudos e acham que o livro de Daniel não foi escrito por ele, mas foi muito depois. A gente não sabe desses detalhes. Por exemplo, Moisés foi quem registrou, foi quem escreveu o livro de Gênesis, mas claro que as coisas de Gênesis foram todos os acontecimentos de Gênesis foram anteriores à vida de Moisés. E algumas coisas Moisés pode ter recebido por revelação, mas a hipótese maior é que Moisés tinha acesso a relatos orais ou escritos, mas ele tinha acesso a essas outras, a informação que ele colocou, ele redigiu no livro de Gênesis. O sacerdote Esdras, que é nessa época que nós estamos estudando aqui, no final do cativeiro, no retorno à terra de Israel, Esdras, muitos acreditam Esdras com o trabalho de ter redigido e colocado em ordem o cânon do Velho Testamento. Então, se Daniel foi redigido, foi organizado depois, nós não sabemos. O que nós sabemos, o que nós cremos, é que Daniel, esse relato é verdadeiro, está nas Escrituras, é uma revelação verdadeira, e o fato, por que muitos acham que especificamente Daniel 11 não foi escrito na mesma época, não foi escrito por Daniel? É que eles não encontram, nós não encontramos nas Escrituras um relato tão detalhado, uma profecia, não um relato, uma profecia do futuro com tantos detalhes quanto temos aqui. Não existe um paralelo na Bíblia
de algo, assim, a gente tem todo o livro de Apocalipse no Novo Testamento, mas mesmo isso não tem nenhuma... é como assim, porque o relato aqui é como se fosse um relato histórico. Então o rei do norte fez isso, então o rei do sul fez isso, então aconteceu aquilo, teve uma guerra, e é muito relato, muito detalhe, para muitos estudiosos, assim, como que Deus iria revelar tantos detalhes antes de acontecerem. Então, por causa disso, alguns chegam a essa conclusão que foi escrito depois. Eu não acredito nisso por várias razões também. Como falei, a gente não vai entrar numa discussão disso. Vocês podem pesquisar na internet, você vai encontrar posições a favor e contra. Mas, assim, para mim, primeiro, assim, a gente acredita no que as Escrituras afirmam. Então, se Daniel afirma no capítulo 10 que no terceiro ano do governo de Ciro, ele estava ali às margens do rio Tigre e ele recebeu essa revelação e o mensageiro de Deus apareceu a ele, ele descreve o encontro com o anjo e ele diz que o anjo falou isso, 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 não foi algo que aconteceu, que foi assim anotado por uma outra pessoa centenas de anos depois. Então, nós cremos que realmente, eu creio que tudo que está escrito aqui foi revelado e tem várias outras dificuldades, porque assim, as pessoas colocam essa hipótese desse capítulo, ou talvez o livro inteiro de Daniel ter sido escrito depois que essas coisas aconteceram. Mas tem muitas dificuldades também, que eu não vou entrar nesses detalhes, mas assim, tem muitas incoerências. Se a pessoa tivesse vivido essa história, ela não teria relatado dessa forma. Então, essa é só uma pequena... É importante saber, se você, qualquer pessoa que for estudar o livro de Daniel e procurar outros comentários e opiniões e análises, vai sempre encontrar essa hipótese de que foi escrito depois. E eu não creio nisso. Eu creio que foi escrito, foi registrado, foi revelado e registrado por Daniel. Mas, de qualquer forma, claro que faz parte das Escrituras e tem muita coisa para nos ensinar. Então, uma outra coisa que eu vou observar, essa primeira parte, talvez nessa aula e na próxima, nós vamos focar nos primeiros 20 versículos do capítulo 11. Então, desde o primeiro versículo, porque o capítulo 10 termina com tudo que aconteceu nesse encontro entre Daniel e o mensageiro divino, e no capítulo 11 começa o recado. O que esse mensageiro veio falar? Ele enfrentou uma guerra de 21 dias. Né? Nós temos um pequeno vislumbre que falamos na última aula sobre o cenário espiritual. A gente não tem, embora a Bíblia às vezes fale algumas coisas sobre anjos e temos algumas chaves sobre o mundo espiritual, esse capítulo 10 é bem singular. Não temos outros relatos também na Bíblia que nos mostram muito o que acontece quando está acontecendo todos esses reinos. Eu vou falar rapidinho aqui sobre o que nós já vimos no livro de Daniel, mas quando nós olhamos esses reinos, né, que estamos vendo nas visões de Daniel, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e outros que já existiram na história, esses reinos humanos, nós conseguimos ver o que está acontecendo aqui. Estudo da história vai contando. Teve Babilônia, depois teve Pérsia, vai tendo essa sucessão de impérios, e até hoje, né, se você estudar a história durante o tempo de Jesus para cá, né, tem os impérios islâmicos, os impérios britânicos e europeus, e toda a história, né, tem a história humana. Agora, essa história humana, ela está sendo controlada por quem? Existe as pessoas, assim como as pessoas que estudam a biologia, a natureza,
muitos cientistas, muitos estudiosos chegaram à conclusão de que não tem Deus. Tudo aconteceu por acaso, a vida surgiu, Big Bang e daí para frente. Não, a Bíblia não contraria a ideia de que houve um Big Bang, a Bíblia não relata cientificamente o que aconteceu, mas a Bíblia nos mostra que foi Deus quem criou, foi Deus que tinha um propósito. As coisas não aconteceram aleatoriamente, mas as pessoas estudiosas, né, tanto na área de ciências, né, tem a ideia da evolução, tem a ideia da história também, e tem uma frase que eu ia tentar achar aqui, que eu nem sei quem foi que falou, mas tem uma frase que diz o seguinte, uma visão da história. Tem uma frase que diz assim, que a história é um saco de lixo. Olha, tem pessoas que estudam e chegam à conclusão de que nada tem sentido. Nada tem sentido. Então, a história é um saco de lixo de coincidências aleatórias. Um saco de lixo de coincidências aleatórias. Ou seja, a história humana não tem sentido, não tem direção, não tem o porquê, as coisas vão acontecendo, e mais ou menos como a ideia da evolução, assim, o mais forte que ganha, vai apurando, né, as espécies, e existe um processo, né, que dá para observar, né, na natureza, tem uma luta para sobreviver, né, na natureza, e as espécies, os indivíduos mais fortes ganham, e os fracos vão ficando pelo caminho, tal. E na história é mais ou menos isso também, né? Os reinos fraquinhos, os países fraquinhos, as raças, né? Tem o racismo, né? Tem as raças, a ideia de que tem raças superiores que vão ganhando, né? A ideia de Hitler é que tinha que realmente exterminar tudo que é fraco, não só judeus, né? Ele era contra tudo que fosse fraco, até pessoas idosas, doentes e tudo. Então, essa ideia assim, de que a história não tem sentido, a história não tem um propósito, nós não estamos caminhando para assim, nenhum propósito com sentido. Algumas pessoas têm uma visão positiva, assim, se você for olhar a história humana, né, então lá milênios atrás tinha um homem da caverna, não sabia fazer nada, então o homem vai evoluindo, vai pegando mais conhecimento, então você pode ter uma visão de que o homem, a civilização, né, o homem coletivamente está progredindo, ele está aprendendo, mas se você for olhar a história dos últimos séculos, das últimas décadas, houve progresso ou nós só estamos com mais armas mais sofisticadas, estamos agora sim, as pessoas, nem tudo é feito com guerras com armas, mas também é feito com armas, mas tem as guerras comerciais, tem as guerras agora de tecnologia, enfim, é sempre essa luta. Então, eu estou descrevendo isso porque o capítulo 11, principalmente essa primeira parte, que nós vamos estudar primeiro, os primeiros 20 versículos, é um trecho que parece que não tem sentido nenhum, e nem está falando... praticamente tem pouquíssimas menções de Israel nesses primeiros 20 versículos. Então a gente não encontra muito sentido. Parece que vocês têm um mapa, né, num desses arquivos que eu estou colocando aqui para acompanhar essa aula. Você pode ver onde fica Israel. Quando fala Reino do Norte e Reino do Sul, o Rei do Norte e Rei do Sul, em relação a Israel. Ao norte de Israel ficava a Síria, né, que tinha uma dinastia, que nós vamos ver daqui a pouco, mas uma dinastia chamada Seleucidas. Então, ficava ao norte de Israel. E o Reino do Sul, o Rei do Sul, era baseado no Egito. Esse era o centro, mas eles tinham um pequeno império. Mas nós já vamos falar assim para explicar como é que chegou nesse ponto.
Mas a ideia, eu estou dando, essa aula vai ser mais uma introdução, mais uma ideia geral do porquê. Porque se a gente começar a estudar os detalhes dessa história, nós vamos ficar meio perdidos. E eu confesso, eu estudei um pouquinho para essa aula, para preparar o material, para entender melhor, mas daqui um mês, certeza que eu não vou lembrar, eu mesmo não vou lembrar muita coisa. Se fala assim, mas qual Ptolomeu fez isso? Começa a ler o capítulo 11, mas que rei que é esse que está falando aqui? Que quando ele fala o rei do norte, foram vários, por isso que eu coloquei esses diagramas e essas tabelas para vocês poderem acompanhar. Mas eu estou querendo focar primeiro, querendo mostrar um aspecto importante sobre o sentido da história. O sentido da história do ponto de vista de Deus. Então, para muitos homens, para muitos estudiosos, historiadores e tal, assim como para muitos cientistas, biólogos e astrônomos e pessoas que estudam vários aspectos físicos da natureza, eles acham que não tem sentido, não tem um padrão. Né? Tem até uma linha de estudo que nem necessariamente é por cristãos, mas que falam assim, né, o intelligent design, né, desenho inteligente, é uma ideia assim de que todo esse universo não poderia ter surgido sem um criador, sem alguém que planejou o design, o projeto, alguém que projetou. Então, mas muitos cientistas abominam isso. Você não tem nada a ver, isso é uma coisa que não faz sentido. Mas quem defende, lógico que nós que entendemos que a Bíblia é verdade, nós cremos que por trás de tudo que tem na natureza, por trás de tudo que tem na história, embora a história seja repleta de consequências do pecado. Então, Deus não é responsável pelos grandes erros humanos, mas mesmo assim, o livro de Daniel, as revelações de Deus a Daniel foram para mostrar, Deus permitiu, entre vários outros propósitos do exílio, Deus colocou Daniel no nível mais alto do poder. A Bíblia nunca fala que Daniel, assim fala no capítulo 6, quando era o Império Persa, mostra que Daniel estava abaixo apenas do rei Dario, mais ou menos como José no Egito. José era o segundo no comando, e na verdade o faraó nem fazia nada, ele só estava ali como o supremo governante, mas ele mesmo não decidia nada. Quem fazia as coisas mesmo era José. Ele era... Né, como tem o rei ou rainha da Inglaterra, mas tem o primeiro-ministro, que é quem realmente toma as decisões. Então, Daniel foi elevado a essa posição dentro de um governo pagão, dentro de um governo que nunca seria, não era plano de Deus resgatar o reino de Babilônia e tornar a Babilônia um exemplo ou uma manifestação do reino de Deus. Nunca foi propósito. Daniel foi colocado lá para dar testemunho dentro de um sistema julgado, amaldiçoado por Deus. Jamais aquele governo, ou o que Babilônia representa, chegaria a um ponto de ser assim, agora foi redimido o governo, o sistema do homem foi redimido. Não foi. Nós vemos que dentro de Israel, do povo de Deus, o sistema não foi redimido. Então, muito menos em Babilônia, ou Pérsia, ou qualquer um dos outros. Então, por que Deus colocou Daniel lá? Jamais Daniel, outro profeta, teria tido uma visão tão profunda dos sistemas humanos se Daniel não tivesse vivido isso. Então, Daniel viveu o poder, ele viveu o centro de poder, como José no Egito viveu, como Esther viveu, mas Daniel viveu algo que isso foi um meio de Deus revelar para ele
os sistemas humanos. Então, eu queria, antes de prosseguir, eu gosto sempre de situar o capítulo 11, né, 10, 11 e 12, mas nós estamos focando aqui no capítulo 11. Então, vamos situar rapidamente Daniel 11 no livro de Daniel. Quais foram as outras revelações e onde que isso encaixa? Então, lembra Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor e a interpretação que Deus deu a Daniel desse sonho. Deus mostrou 4 reinos, né? E a interpretação fala isso claramente. Ó rei, o Senhor é o primeiro, o Senhor é a cabeça. Então, lá tinha Babilônia, depois veio Pérsia, depois Grécia, e depois, aqui tem alguns intérpretes que pensam diferente, mas pelo menos na sequência dos reinos daquela época foi essa sequência: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Alguns irmãos, como Joel Richardson, estão propondo que esse 4º reino não seria Roma, mas que seria o Islã, seria o Império Islâmico. Mas nós temos mostrado que não tem dificuldade entre essas duas interpretações. Eu entendo que, na visão de Daniel, na perspectiva de história dele, apontava para Roma, porque seria a sequência. Mas esse 4º, sempre quando chega no 4º, tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 7, esses 2 capítulos de Daniel, que falam dos 4. Então, Daniel 2, a estátua, a imagem que tinha cabeça de ouro e a sequência, e também nós temos em Daniel 7 os 4 animais. Então, as duas visões são paralelas, são outra figura, outra metáfora, mas é a mesma sequência de 4. Mas o 4º, ele nunca é identificado. Então, tinha um 4º que era mais terrível. No capítulo 7, ele nem chama de um animal, né? O primeiro era, assim, cada reino tinha um animal que representava, o 4º não tinha um animal. Então, ele era um animal terrível, diferente dos outros. E esse último animal, na visão de Daniel 7, ele tinha depois um pequeno chifre, e isso corresponde à besta de Apocalipse 13. Então, essa era a sequência, e nós estudamos isso, vimos como a história humana ela pode ser resumida, assim, Deus não mostrou para ele, vai ter 10, 12 reinos diferentes. Não, ele mostrou 4, porque esse 4º, ele seria uma figura de vários reinos que viriam depois, mas principalmente a ideia do 4º, nas duas visões, era que esse 4º seria o final. Então, lembre assim, a visão de história. A história é um saco de lixo, de coincidências, não tem propósito, é o mais forte que ganha. As pessoas que não acreditam em Deus podem pensar que a história, um dia, vai ter, o homem vai superar a guerra, o homem vai superar as doenças, o homem vai conseguir viver bem. Outras pessoas não têm, mesmo pessoas que não acreditam na Bíblia, muitas vezes não têm uma visão hoje muito otimista. Um dia a civilização humana vai acabar, talvez o homem vai acabar se destruindo. Então, então a história humana, que é uma sequência de reinos, e nós estudamos que esses reinos humanos, embora Deus, assim, a gente tem uma dificuldade, nós não entendemos a mente de Deus, e nós não sabemos exatamente como as coisas acontecem, mas a ideia da história que Deus deu para Daniel olha, Daniel, nenhum desses reinos vai durar para sempre. Esses reinos é uma sequência de sobe e desce. Nós estudamos isso. Quando um se exalta, como Nabucodonosor, quando um se exalta, daí vem a queda. Isso pode ser rápido ou pode ser demorado, mas um dia vai chegar. Então, todos, assim, isso também as pessoas que não acreditam no plano de Deus, eles chegam a essa conclusão. Os impérios
têm o seu auge, vão crescendo, vão subindo, mas depois vão ter eles têm uma queda, e vai ter outro que vai surgir. E isso acontece em termos de grandes impérios, mas isso acontece dentro dos governos de um país democrático, entre partidos. Então, tem um partido que está crescendo e dominando e tendo mais força, mas depois ele acaba caindo, tropeçando, e sempre está ligado a esse exercício do poder, principalmente à arrogância, ao orgulho. Então, Deus intervém. A Bíblia não mostra os homens como marionetes, Deus puxando e fazendo tudo. Não, as pessoas fazem, mas chega uma hora que Deus intervém. Então, nós temos a soberania de Deus. Deus é capaz de intervir. Deus é Deus que coloca e Deus que tira, né? Nós vimos em Daniel. Então, essa é a visão. Então, a ideia é que a história humana é feita por uma sequência de reinos. E isso é cansativo. Se você, né, aí eu vou fazendo essa relação aqui com os reinos, eu já vou mostrar que em Daniel 11, onde estamos focando, né, onde a nossa lente está focando. Mas se você lê Daniel 11, principalmente esses primeiros 20 versículos, é cansativo, um pouco porque você não sabe quem que é esse rei, qual rei que está falando, mas quando você, mesmo sem saber os nomes, mesmo sem saber a história, você percebe que é um pêndulo de poder, e um está querendo dominar o outro, um faz uma aliança, mas depois quebra a aliança, tem traição. Eu até coloquei no esboço aqui uma série de palavras que você pode encontrar nesse relato. Então, a história humana, ela é cansativa, ela é deprimente. Se você olhar para a história como história, é deprimente. Se você estudar a história geral das nações, claro, tem períodos de descobertas, as descobertas das Américas, do Novo Mundo, tem períodos em que os homens estavam descobrindo coisas novas, vencendo doenças, tem aspectos que o homem foi criado à imagem de Deus, tem coisas boas no meio da história, mas sempre, se você olhar, a história da Europa, né, vários países da Europa tinha linhas reais, eles brigavam, a guerra dos 30 anos, a guerra dos 100 anos, a guerra não sei do que, estavam sempre em guerra, muitas vezes tinha religião no meio da guerra, tinha famílias, uma família real, eles casavam, né, um príncipe, uma princesa de uma família casava com outra, e é tudo isso que está aqui nessa história aqui, de dois reinos que resultaram do Império de Alexandre o Grande, e essa é a história. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar com isso? Que Deus está mostrando para Daniel, em todas essas visões, em todas, Deus está mostrando que um dia isso vai acabar. Então, Nabucodonosor, ele estava pensando, o que vai acontecer? Quem que sou eu? Quem que vem depois de mim? Então, Deus deu um sonho para ele, e Deus deu a revelação para Daniel. E Deus mostrou, por meio de Daniel, Deus mostrou, falou assim, olha, né, depois de você, vem outro, mas tem uma hora que vai chegar um fim. E esse fim, ele consiste de dois aspectos comuns nessas visões. Dois aspectos comuns. Um é o quarto animal, o pequeno chifre. Alguma coisa vai surgir nesse vai e vem, nesse sobe e desce, nessa sequência de reinos. Vai surgir alguém, um poder, uma besta, que é diferente de todas as outras. O quarto animal é diferente, é mais terrível do que todos os outros. Então, tem de várias maneiras, mas sempre tem essa ideia, né? Na estátua era ferro que pisa, ferro que tem mais força do que todos os outros. O ouro pode ser mais bonito, mas o ferro é mais forte. Então,
sempre tem essa ideia de que, no fim, vai ter um reino humano que vai ser diferente dos reinos anteriores. Ele vai ser mais forte, ele vai dominar mais, ele vai perseguir mais, ele vai pisar mais, ele vai dominar o que todos os outros quiseram fazer. Alexandre o Grande, que faz parte da nossa história aqui, ele foi um cara brilhante. Com menos de 30 anos, ele conquistou o maior império que já tinha existido até então. Mas ele morreu muito jovem. Então, ele foi um meteoro. Ele foi, assim, ascensão rápida, mas queda rápida. Não foi como os outros que duraram mais tempo. Então, essa ideia, assim, todos quiseram isso. O Alexandre almejava isso, né? O Nabucodonosor quis isso, os imperadores de Roma, vários deles quiseram isso. Alguns eram mais, outros eram menos, mas tinha sempre esse anseio, essa ambição por algo que pudesse ser, assim como Nabucodonosor falou no capítulo 4. Nabucodonosor olhou para a glória, ele estava já um pouco mais avançado assim no tempo de reinado dele, e ele olhou para as coisas que ele tinha feito aqueles jardins, uma das maravilhas do mundo antigo, palácios, né? Ele era rico, ele tinha o poder. No capítulo 5 de Daniel, quando Daniel vai falar com Belsazar, ele relata, eu até quero mostrar isso aqui, vamos ler esse aqui em Daniel 5, porque esse aqui é um dos textos que sintetiza Daniel 5, versículo 18. Daniel está falando com Belsazar, mas ele está falando a respeito de Nabucodonosor. Ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor teu pai. Ele não era pai imediato, né? Ele era neto ou bisneto, alguma coisa assim. Mas Deus deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória, a majestade. É o que as pessoas querem. As pessoas querem chegar ao topo. E eu tenho sempre falado nas aulas, não sei se os que acompanham as aulas acabam se cansando de ouvir tantas vezes isso, mas eu sempre falo. Essa ambição, esse espírito do anticristo, esse espírito de Babilônia, esse espírito do reino humano, esse espírito que é contrário a Deus e ao reino de Deus, esse espírito, ele está presente em todos nós. Isso faz parte da natureza caída. Satanás implantou em nós o vírus. Se você ler Isaías 14, como Satanás quis subir acima de Deus. Ele não se contentou, ele era Lúcifer, ele era o anjo mais belo, mais poderoso, mais cheio de sabedoria. Deus tinha dado a ele dons tremendos. Mas ele não se contentou, ele quis ser mais. E esse espírito, eu até anotei um pequeno, a metade de um versículo que está em Provérbios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Provérbios 27 e 20. Fala assim: os olhos do homem nunca se satisfazem. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Em Provérbios 30, ele fala sobre várias coisas que nunca falam basta, nunca falam é suficiente, sempre querem mais, essa cobiça. Então, isso representa o espírito de Satanás e é o espírito que está operando em todas as áreas. Isso está na ciência, está na educação, está na cultura. É um ator que nunca se satisfaz, que quer ser mais do que os outros. Isso está na política, claro. Isso está em todas as áreas, nos negócios.
O cara nunca se satisfaz. Isso está na riqueza, no acúmulo de riquezas. A pessoa nunca acha que tem suficiente. E isso está na igreja. Isso permeia, isso faz parte da natureza caída, isso faz parte da semente da serpente, que vai se multiplicando, infelizmente, dentro de todos os corações, se a gente não entender isso. E Deus estava mostrando que, então, que essa semente da serpente, que começou desde o início do pecado, e que começou com Lúcifer, com Satanás, essa semente, ela vai chegar a uma consumação, vai chegar a uma manifestação, e começa com o pequeno chifre, sempre é o pequeno chifre, ele é pequenininho, ele é um usurpador, ele é alguém que nem é tão grande assim. Ele começa do anonimato, ou assim, de não ter poder, e a gente vê, assim, isso acontece do lado bom e do lado ruim. Eu já mostrei que Jesus é um renovo numa terra seca, então ninguém dava nada para Jesus, ele era um brotinho que ia morrer, e que morreu mesmo. Mas do lado de Satanás é um pequeno chifre, mas ele vai ser o grande, ele vai crescer. Então, nessas visões, essa é a visão da história, que eu queria dar, essa pequena análise. Usando o livro de Daniel, nós estamos chegando mais perto do final do livro de Daniel, então a gente já tem uma visão um pouco de entendimento das visões que Deus deu para Daniel. Então, por isso que eu estou mostrando aqui que Deus deu várias visões para Daniel, mas elas têm isso em comum, que em todas elas Deus mostra que a sequência de reinos, a sequência de governos humanos, vai chegar um dia a uma consumação. Agora, por que, às vezes, tem muitas especulações, né? Quem que é o anticristo? E às vezes até as pessoas começam a chamar alguém que está no poder hoje, né? E na história, já pensaram muitas vezes, né? Eu não sei, eu não li nada específico sobre isso, mas com certeza, na época de Hitler, as pessoas achavam que Hitler era o anticristo, Stalin, Mao Tse-tung, sei lá, e outros imperadores, Napoleão, sei lá, assim, sempre houve essa ideia assim, né? Será que esse é o anticristo? E vai ter, eu creio que vai chegar a essa consumação. Mas o que eu quero mostrar é que não precisa ser um Napoleão, não precisa ser um Hitler, para a gente identificar o espírito do anticristo, porque o que Deus estava mostrando é que todos os reinos, isso que faz o reino se movimentar. Todos eles têm esse mesmo ímpeto, essa motivação, esse espírito que move os governantes. E por isso, quando nós, como povo de Deus, nós precisamos ter muito entendimento, não para ser contra. A Bíblia, no tempo dos imperadores romanos, a Bíblia mandava os cristãos orarem pelos governantes. Ele não mandou se rebelar contra eles, ele só mandou não obedecer, se eles mandassem alguma coisa contrária à vontade de Deus. Mas eu não estou incentivando, não estou estimulando a ideia assim de sermos contra. Hoje nós temos muita polarização, um lado acha que o anticristo é da direita, outro acha que é da esquerda, outro acha que vem do leste, do oeste, assim, tem dezenas ou centenas de teorias. Mas eu estou dizendo que o espírito do anticristo, o espírito desse governo humano, ele existe em todos. É isso que nós vamos ver. Ok. Então, um dia esse pequeno chifre vai surgir e vai encarnar, vai ser realmente a manifestação máxima. Mas eu disse que, então, essas visões têm duas coisas em comum. Uma é que essa sequência de reinos vai chegar um dia a uma manifestação máxima. Mas a outra coisa, que se fosse isso, seria muito triste.
A história vai terminar num anticristo. Não, a história termina com uma outra coisa que nós lembramos, assim, são muito claras em Daniel. Em Daniel 2, na visão de Nabucodonosor, como é que a história terminou? A história não terminou com o quarto reino. A história terminou com uma pedra cortada do monte, da montanha, sem mãos humanas, e acertou nessa imagem, que inclui todas as manifestações e a última e máxima. E uma pedra pequena, sem mãos humanas, vai chegar e vai destruir, vai fazer com que essa estátua e tudo que representa, o ouro, a prata, o bronze, o ferro misturado com barro, todas as etapas e tudo que tem, porque isso pode representar sequências na história, mas isso também pode representar coisas paralelas. No último tempo tem vários reinos, várias manifestações. Hoje nós estamos vendo, tem manifestações do governo humano em países comunistas, nós temos manifestações em países islâmicos, nós temos manifestações em países democráticos. Nós temos governos de direita, de esquerda, de centro, nós temos todo tipo, nós temos várias manifestações desse reino humano. O que eu quero dizer é que todos, não existe um que seja esse é bom. Tem um que é bom, que é a pequena pedra, que vem de fora. Ele não faz parte da imagem, não faz parte da estátua. Então, em Daniel 2, nós temos a pequena pedra. Em Daniel 7, nós temos a vinda do Filho do Homem e o ancião de dias sentado no trono, e todo o reino, todo o domínio de todas as nações, de todos os povos sendo entregue ao Filho do Homem. Então, é isso que nós temos em comum, é que a história humana é uma sequência, sim, cansativa, parece sem sentido, porque qual que é a vantagem de cair Babilônia e surgir a Pérsia? Qual que é a vantagem de acabar a Pérsia e vir a Grécia? Qual que é a vantagem? Claro, as pessoas estudam, houve reis bons na Pérsia, houve tempos bons de paz, né? Tem períodos, tem coisas que você pode pensar, não, isso é bom. Não, isso tudo é temporário e vai acabar dando lugar a uma outra sequência. Então, rapidinho, assim, só para a gente ver, assim, a gente situar. Então, Daniel 2 e 7, esses dois capítulos, falam dos 4. Daniel 8 fala do segundo reino e do terceiro. E aqui nós temos uma coisa interessante, porque em Daniel 7 o pequeno chifre veio do quarto animal. Mas em Daniel 8, o pequeno chifre veio da Grécia. Não da Grécia em si, mas da parte do reino que surgiu da Grécia. Então, o pequeno chifre veio da Grécia. Ok? Então, Daniel 8 mostra o segundo e terceiro reinos, mas também ele já mostra esse final, porque tinha um pequeno chifre, que é Antíoco Epifânio, tinha um pequeno chifre que surgiu do domínio grego, mas depois veio outro pequeno chifre, do final, né? Então, esse pequeno chifre, ele na verdade, ele aparece na história várias vezes, mas vai ter um cumprimento mais forte. Depois nós temos Daniel 9, eu só queria mostrar aqui que das 70 semanas de Daniel, 69 semanas representam esses 3 períodos. Começa na Pérsia, então pus essa linha vermelha, para mostrar que 69 semanas das 70, só a última semana que nós entendemos que ficou para o final, 69 das 70 semanas incluíram exatamente esses períodos aqui, porque quando Deus deu essas revelações, Daniel 8, Daniel 9,
Babilônia já ou estava no fim ou estava quase no fim. Então, a revelação das 70 semanas, 69 vão desde o reino da Pérsia até uma parte do período romano. Então nós temos Daniel 2 e 7 mostrando os 4, Daniel 8 mostrando o segundo, o terceiro, mas já mostrando esse final do reino humano. Daniel 9 mostrando as 70 semanas, que também mostra o que vai acontecer, também com o período, nós vamos sempre fazendo menção disso depois. E agora nós estamos em Daniel 11. O que Daniel 11 está fazendo? Percebe? Tinha uma relação de 4 reinos. Daniel 8 focou só em 2. E agora Daniel 11, ele vai focar só no desmembramento, no que aconteceu. Ele começa no primeiros 2, 3 versículos falando desse período da Pérsia, porque era o período que ele estava vivendo, mas Daniel 11 ele vai focar dentro do que aconteceu com a Grécia. Então eu queria mostrar, assim fica mais fácil de você visualizar. Tinha os 4 reinos, Daniel 8 só focou em 2, e Daniel 11 vai focar numa parte desse terceiro aqui. Então, isso é para a gente entender, mas sempre ele vai chegar nesse mesmo ponto na história. Sempre a compreensão da história é essa, que no final vai ter um governo humano mais forte, mais opressor, que vai levar ao máximo esse espírito satânico, esse espírito errado. E por isso nós precisamos lutar tanto contra isso, não com armas humanas, como Paulo fala em Efésios 6, não com armas humanas. Nós não devemos. Eu sei que tem governantes humanos que são muito perversos e que a gente tem uma tendência de odiar, mas se a gente entender que esse espírito, que esse erro, que esse engano, que esse levantamento de um espírito contra Deus, ele aparece de muitas formas diferentes, e não é só com pessoas que parecem ser tão terríveis como o Hitler ou Stalin, mas são pessoas que podem estar, pode ser eu posso ter um espírito que contribui para esse mesmo lado errado. Então, nosso ódio, nós nunca devemos participar. E essa história de Daniel 11 vai nos mostrar isso. Mas eu tinha começado a ler em Daniel 5, eu vou voltar nesse texto, Daniel 5, 18, porque eu queria mostrar como esse espírito se manifestou em Nabucodonosor, e isso vai nos ajudar a entender que isso está nos outros governantes também. Então, eu li o versículo 18, que todo mundo queria grandeza, glória, ele queria, e Deus deu a ele o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Versículo 19, 5, 19, por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele gostava disso, todo mundo ficava prestando homenagem e com medo do que ele fazia. E olha só o que ele fala: a quem queria matar, ele matava. Isso tudo falando de Nabucodonosor, mas isso vale para todos. E não pense que isso só vale para ditadores. Governantes democráticos, claro que eles não têm o poder para isso, mas esse espírito está num político, esse espírito está numa pessoa, num líder de uma igreja. Ele exclui, ele manda embora quem ele manda, essa ideia assim de que eu sou autoridade, e ele quis dizer assim, isso aqui é uma função de Deus. Quem pode matar quem ele quer matar? Homem pode fazer isso? A quem queria matar, ele matava. A quem queria deixar com vida, deixava com vida. A quem queria engrandecer, engrandecia. E a quem queria abater, abatia. Então, esse versículo representa muito esse anseio por poder. Mas quando seu coração se exaltou, versículo 20, seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado.
do seu trono real. Então, isso mostra o que acontece. Nem sempre Deus intervém tão rápido, Deus tem planos em relação a tudo isso. Ok? Antes, mais uma vez, antes nós vamos começar pelo menos a ler os primeiros versículos de Daniel 11, mas nós terminamos a aula passada vendo como esse mensageiro que apareceu para Daniel, como ele revelou que por trás das guerras, por trás desse sobe e desce aqui, tinha uma guerra espiritual. Então, ele falou do príncipe da Pérsia, ele falou do príncipe da Grécia, ele falou que quando ele quis trazer uma mensagem para Daniel, o príncipe da Pérsia se opôs a ele e conseguiu segurar. Ele deu a entender que ele estava precisando de mais reforços, e Miguel foi ajudá-lo. Ele deu a entender também que ele falou assim, olha, versículo Daniel 10, 21, ninguém há que se esforce comigo contra aqueles. Então, esse mensageiro, ele está enfrentando uma batalha. E a gente não entende muito, ele não explicou muito. O que esse mensageiro estava fazendo com o príncipe da Pérsia? Nós sabemos que o príncipe da Pérsia não quis deixá-lo trazer a mensagem para Daniel. Mas, além disso, porque ele falou assim, agora, versículo 20, Daniel 10, 20, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Ele ia voltar, ele tinha uma batalha para fazer lá. E depois, ele falou assim, para o anjo talvez fosse pouco tempo, mas era mais de 200 anos depois dessa época que viria o príncipe da Grécia. Então, depois vem o príncipe da Grécia. Eu vou ter uma outra batalha com o príncipe da Grécia. Capítulo 11, versículo 1. No primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Do jeito que está a minha Bíblia, e eu acho que tem dúvida sobre isso, parece que ele está fortalecendo o rei Dario. Mas muitos comentadores, talvez eles tenham razões gramaticais, eu não sei, dizem que ele estava se levantando, o que ele quis dizer aqui, que ele se levantou para fortalecer o anjo Miguel, que é o príncipe do povo de Israel. Mas, seja como for, esse grande mensageiro, ele está dizendo que tem uma guerra em andamento, que ele estava, nesse momento que ele falou com Daniel, estava enfrentando os persas, o príncipe dos persas. Ele até no versículo 13, ele falou assim, então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, que a gente entende que também não eram os reis humanos, ele estava enfrentando talvez mais de um príncipe. Então a gente não entende esse mundo espiritual, a gente não sabe se para cada governante tem um demônio que está por trás, tentando influenciar, tem anjos também que estão guerreando a nosso favor. Então a gente não sabe. E o que aconteceu? Nós vamos voltar a isso depois, quando a gente estudar mais detalhadamente o texto, mas é muito interessante, assim, ele ia fazer guerra com o príncipe da Grécia, mas isso não impediu o pequeno chifre de surgir. Essa guerra que está acontecendo lá, Deus tem os seus propósitos, Deus sabe quando Ele quer intervir e quando Ele não quer. Então, nós não sabemos como que isso acontece, nós não entendemos essa trama, não sabemos como que é feito isso. E eu sei que muitas pessoas têm usado esse texto para falar, para batalhar contra os príncipes que governam o Brasil, ou regiões do Brasil, mas eu acho que a gente não entende muito sobre isso. E, infelizmente, muitas pessoas que estão orando e envolvidos numa guerra espiritual, como já mencionei na outra aula, estão fazendo isso de acordo com
a visão deles, de acordo com visões humanas, sobre quem está certo e quem está errado. Será que nós sabemos, será que nós temos um entendimento? Assim, eu vou dar um exemplo. Na época de Jeremias, Deus falou com Jeremias, não é para orar para o rei da Babilônia não chegar aqui e não levar para o cativeiro. Eu já decretei, ele vai levar para o cativeiro, para de orar para isso. Então, eu não tenho a presunção de saber como nós devemos orar pelo Brasil, pelo Oriente Médio, pelas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos e outros países, eu não sei. Mas eu acho que antes da gente ficar repreendendo demônios e orando e a favor de uma visão política e contra outra, eu acho que a gente devia entender o que Deus quer. E essa é uma grande encomenda, isso é uma grande responsabilidade. Como que nós vamos saber o que Deus realmente quer? Esse capítulo 10 de Daniel mostra que tem uma guerra por trás do que está acontecendo aqui na Terra. Os homens não são meros marionetes, eles fazem como eles querem, mas existe uma guerra e Deus pode intervir ou não. E a intervenção de Deus na história não é exatamente como a gente pensa. Ok, como eu estou dando essa introdução e nós vamos ver com mais pormenores, eu quero agora completar um pouquinho sobre essa visão da história. É claro que tudo isso pode ser muito mais aprofundado e a gente precisa conhecer muito mais. Eu não estou aqui para dizer que eu entendo a visão de Deus de uma forma completa, mas estou procurando ganhar, estou querendo garimpar, estou querendo extrair de tudo isso aqui lições que podem nos ajudar a ter uma visão correta da história. Então, eu dei uma visão sobre sobre como a gente deve olhar para essas revelações que foram dadas a Daniel, que tanto em termos de reinos grandes, agora nós vamos, nossa lente focou numa parte desse período grego, numa parte. E a ideia principal do capítulo 11 é entender com mais detalhes o que foi falado em Daniel 8. Que Daniel 8 ele já mostrou. Vai ter o carneiro representando a Pérsia e vai ter o bode representando a Grécia. Aí tinha um chifre grande, que era Alexandre o Grande, depois ia surgir 4 chifres, que eram os 4 reinos que resultaram, depois da morte de Alexandre, e depois ia ter um pequeno chifre, Antíoco Epifânio, mas ele aponta para o anticristo. Então, Daniel 11 vai entrar com muito mais foco exatamente nessa parte aqui, que são os 4 chifres. Nós vamos, ele vai mostrar 2 dos 4 chifres. Então, o reino, se você está com o arquivo que eu anexei, tem um que tem um mapa. Então, se você quiser olhar nesse, que tem as tabelas e coisas de Daniel 11, tem uma tabela mostrando todos os reis da Pérsia e tem um mapa. Esse mapa não está com uma resolução muito boa, foi o melhor que eu encontrei, para a gente conseguir entender um pouquinho, mas aí mostra os 4 chifres, os 4 reinos que resultaram do tempo de Alexandre. Então, tem Cassandro, tem Lisímaco, esses 2 a gente não tem muito a ver com a história, não tem nada a ver com essa história aqui, então eles não são mencionados. Mas aí nós temos os Seleucos, os governantes, os Seleucidas, e tem os Ptolomeus, Os Seleucos ou Seleucidas eram do reino do norte e os Ptolomeus eram a dinastia, o reinado do sul. Então, se você consegue ver ali, Palestina fica bem pequenininho no meio dos 2. Então, essa história aqui vai mostrar um sobe e desce, um pêndulo entre esses 2 reinos. Então, é o mesmo princípio.
O mesmo princípio de que a história humana é feita de uma sucessão de reinos. E todos esses reinos, quando você olha esses 4, como eu falei, não tem um reino bom. Deus usou Babilônia para levar Israel para o cativeiro, Deus usou a Pérsia para restaurar, mas isso não significava que a Pérsia era um reino bom. Na Pérsia tinha Amã, que queria aniquilar todos os judeus, quase conseguiu. Né? Então, não tem um reino bom. Tem os momentos que Deus permite, e isso acontece na história humana. Tem momentos que são melhores do que outros. Mas o que nós precisamos entender é que todo reino humano, todo governo humano ele é baseado nos mesmos princípios. Então, agora nós vamos ver esse vai e vem entre dois dos 4 reinos que surgiram do Império de Alexandre. Okay? Então, só vamos ler os primeiros versículos aqui, de Daniel 11, e aí nós vamos deixar os mais detalhes para a próxima aula, mas eu quero depois, eu vou finalizar com um princípio, uma parte da visão da história que é importante, que faz parte da visão de Deus. Okay? Então, no primeiro ano de Dario, esse anjo estava fortalecendo Dario, porque tinha um propósito de Deus. Deus queria usar esse governo para fazer algo que estava no plano dele. Versículo 2. Agora eu te declararei a verdade. Isso é o mensageiro falando com Daniel. Eu vou te falar a verdade. Você não gostaria que Deus enviasse um mensageiro para falar a verdade sobre o que está acontecendo nos reinos humanos hoje? Eu gostaria muito, porque realmente nós não temos essa verdade. Nós temos ideias muito contrárias e muito confusas. Eu te declararei a verdade. Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, o 4º será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Eu vou entrar nisso na próxima aula, mas isso é uma das manifestações de que os reinos humanos, eles são feitos desses princípios de acúmulo de riquezas, acúmulo de poder, coisas que são feitas para domínio dos outros, faz parte do reino humano. Então, ele será acumulado de grandes riquezas. Tendo-se fortalecido por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente. O rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esse aqui está se referindo a Alexandre o Grande. Então, ele fala, vai ter ainda mais 3 reis, e o 4º será cumulado de grandes riquezas. Nesse mesmo arquivo que tem o mapa, eu coloquei, não houve só mais 4 reis. Mas a revelação que interessava para ele, para Daniel, o que o anjo quis mostrar era o 4º. Você pode ver aqui, pela sequência, tinha Ciro, que estava no poder naquele momento, depois vem Cambises, Smerdes, um impostor, Dario I, e Xerxes, que seria o 4º, que foi a figura bíblica do livro de Esther, e que foi ele que começou a atacar a Grécia. Então, isso ele está falando sobre o período persa. Versículo 3, e depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio. Isso é Alexandre o Grande. Agora, veja bem, por que eu sei que é isso? Por causa da história. Mas se eu não estivesse vendo a história, eu ia entender, depois levantará um rei valente, não fala que é da Grécia. Então, você percebe que Deus revela coisas do futuro, mas não são tão claras assim, que todo mundo sabe. Assim, você vai ter que continuar em comunhão com Deus para saber quem que é esse rei valente que surgirá. Não era tão claro para quem estava vivendo naquela época. Mas, claro, quando surgiu Alexandre o Grande, ele foi um rei valente, ele reinou com grande domínio, muito maior do que todos que foram antes dele,
e ele fazia o que ele quisesse, que é aquela ideia do reino humano. Né? É como Nabucodonosor, eu sou o forte, eu sou grande, eu faço o que eu quiser. E quando a gente vê isso, eu fico martelando nesse ponto, porque eu vejo que o povo de Deus não consegue enxergar. Nós não conseguimos enxergar isso no político. Se tem um político que a gente gosta, que a gente acha que está favorável a Deus, aos princípios de Deus, a gente não consegue ver essas atitudes nele. Mas isso tem em pastores, isso tem em nós, isso tem em grandes cientistas, isso tem em grandes homens de negócio. Isso não precisa ser um cara que a gente entende que é um cara do mal. Isso acontece em todos. E se nós não vigiarmos, nós vamos seguir um líder religioso, ou político, ou econômico, e nós não vamos enxergar que ele tem exatamente esse espírito. Então nós precisamos entender que esse reino de Satanás, ele é permeado, ele infiltrou em tudo. E Babilônia, na Bíblia, não é só um sistema político, pelo contrário, no livro de Apocalipse é um sistema econômico, é um sistema religioso. Então nós temos aqui, né, ele fazia tudo o que ele quisesse. Mas versículo 4, estando ele em pé, quer dizer, ele chegou num ponto tremendo, sim, de conquistas, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará a sua posteridade, nem terá o mesmo poder com que reinou. Quer dizer, ele morre, Alexandre morre, o reino dele é repartido para os 4 ventos, né? São 4, né? Um número simbólico, né? Tá aí o mapa mostrando os 4. É repartido para os 4 ventos do céu, não passou a sua posteridade. Esse processo de passar para esses 4 aqui levou mais de 20 anos, não foi imediato. Tinha parentes de Alexandre, ele tinha um filho que nasceu depois, ele tinha um meio-irmão, eles tentaram, tinha uns regentes, muita briga assim, para entender esses detalhes, assim, mas o importante é entender que durante 20 anos houve lutas, houve guerras, e as guerras continuaram depois. Então, o império de Alexandre foi repartido em 4, e nenhum dos 4 tinha o poder que Alexandre tinha, claro, eles dividiram. E eles não eram unidos, eles faziam guerra entre si. Então, e não foi o meio-irmão de Alexandre, o filho que acho que estava nascendo quando ele morreu, todos os que poderiam ter tido um direito de sangue, de sucessão a Alexandre, todos foram assassinados. Então, isso é a briga de poder, essa história continua. Então, não passou a sua posteridade, nenhum dos 4 tinha o mesmo poder com que reinou, porque seu reino será arrancado e passará a outros. Essa é a história humana, ok? Então, eu só quero terminar, então, falando, nós vamos ver isso no capítulo 11, isso vai ficando mais claro, principalmente mais para o fim. Eu só quero que você dê uma olhadinha, mais uma vez, no mapa, nesse mapa que eu coloquei para vocês, que vocês já podem ver que o império do rei do norte, isso não começou imediatamente após a morte de Alexandre, não alcançou isso de imediato. Mas desses 4 reinos que vocês podem ver no mapa, o maior se tornou o Império Seleuco, os Seleucidas. Então, isso é o rei do norte, e é dali que veio Antíoco Epifânio. Então, você pode ver que dos 4, demorou algum tempo para eles chegarem mais ao poder, nós vamos ver isso na próxima aula, mas dos 4, esse aí acabou englobando o pedaço maior do império de Alexandre, e foi dali que surgiu essa figura do anticristo, que é Antíoco Epifânio. Então, só para finalizar, isso é algo que nós vamos depois
destrinchar mais e enfatizar mais, mas só para finalizar, porque hoje nós estamos procurando ter uma visão da história. Então, eu já falei que a história ela tem essa sucessão de reinos e que nós precisamos enxergar que o sistema babilônico, isso não significa que não tem nada de bom em nenhum governante. Isso não significa que não tenha períodos ou partes desses impérios passados ou presentes que tenham algum aspecto bom. Tem reinados que são praticamente 100% perversos, né? Se você pensar pessoas como Stalin, ou mesmo como como é que chama do Iraque, né? O Saddam Hussein, né? Sei lá, alguns desses do Irã. Enfim, assim, você pode ver, assim, tem governantes que parece que você não consegue enxergar nada de bom. E as histórias de crueldade, como eles pisam, como eles matam, como eles são, assim, com uma sede de poder. Então, tem uns que são piores, sim, realmente. Mas o que eu quero mostrar é que esse espírito, e eu vou mostrando isso um pouco mais à medida que a gente prossegue aqui no capítulo 11, você vai poder ver com muita clareza. Eu coloquei para vocês, eu coloquei para todos que quiserem, a lista de todos os governantes, todos os reis da Pérsia. Tem a tabela aí que mostra todos os reis da Pérsia. Tem um mapa que mostra como o Império de Alexandre foi dividido. Aí no verso tem a sequência desses reis, ó, que eu mostrei aqui, os reinos, o rei do sul e o rei do norte. Então você tem uma tabela ali que mostra, inclusive, o versículo de Daniel 11 que menciona esse rei. Então você tem todos os reis que falam aqui no capítulo, não é completo aqui, mas é a sequência do que tem em paralelo com Daniel 11. E embaixo tem um diagrama das duas dinastias, os Ptolomeus e Seleucidas, e em duas ocasiões eles tentaram fazer uma união através de casamento. Então a gente vai falar sobre isso um pouco depois. Mas o meu objetivo não é ensinar sobre esses nomes que você... Né, eu mesmo não vou guardar isso, né, nem por 15 dias, eu não vou ficar com isso na cabeça. A gente sempre vai ter que ter... isso aqui é útil, porque cada vez que você lê Daniel 11, você pode usar esse recurso aqui para identificar. E na próxima aula eu tenho mais um recurso que vai ajudar a fazer um paralelo com esses textos bíblicos. Mas o ponto principal, e que eu vou enfatizar também na próxima aula, é qual a essência, por que Deus queria mostrar isso? Então eu vou terminar aqui só falando assim, que a visão de história mostra essas duas consumações. A consumação do reino humano e a pequena pedra, que é Jesus. A vinda do Filho do Homem, que é Jesus. O tribunal com o ancião de dias, que é Deus Pai. Mas dentro da história, qual é o sentido da história do ponto de vista da Bíblia? Porque a Bíblia nem fala muito sobre esses reinos. A Bíblia foca mais na história do povo de Deus. Então, o povo de Deus, eles também têm um aspecto muito importante, que só vou citar assim, bem por cima aqui, mas Deus levantou desde Abraão, e a igreja faz parte disso, Deus levantou um povo. A história, do ponto de vista de Deus, não é só de reinos e governos humanos. No meio desse povo, e Daniel 7 fala sobre isso muito forte, fala sobre os santos do Altíssimo, eles vão receber o reino. Então, durante a história, Deus está levantando um reino paralelo. Só que esse reino paralelo, ele é muito difícil, porque sempre esse reino paralelo, que tem é para ter outro espírito, não é para ter esse espírito de
de domínio, nós vamos caracterizar isso melhor na próxima aula, mas não é para ter essa ideia de domínio, de opressão, de crescimento, de poder. Deus estava levantando um povo com uma outra história, com outro espírito, é Jerusalém contra a Babilônia. Não é só a pedra no final, não é só o filho do homem que vem nas nuvens do céu. Antes disso tem uma história, e isso faz parte, aliás, é o centro da história do ponto de vista de Deus. Então, a história humana é isso que eu descrevi, é uma sucessão de reinos que vai chegar no final nesse reino que encarna o espírito satânico. Mas, paralelamente, Deus está trabalhando num reino. E ele trabalhou com Israel, ele fez uma teocracia. Esse povo chegou a ter um rei Davi, chegou a ter um rei Salomão, chegou a ter glória e poder, mas a glória e o poder corrompem até o reino do povo de Deus. Então nós temos uma história de um povo que Deus está preparando com Israel, com a igreja, no final com Israel e a igreja juntos, mas esse povo, esse reino de Deus paralelo, esse reino que já é uma semente daquilo que Deus vai fazer com a vinda de Jesus, esse reino ele enfrenta muitas lutas, porque a tendência de se misturar e de querer ser como os outros reinos é muito grande. Então, a história, do ponto de vista de Deus, esse é o foco principal. O foco principal é: Deus está formando um reino. Deus vai estabelecer o seu reino com esse reino que já foi formado, implantado aqui na terra. Mas Deus vai implantar o seu reino com um povo que foi purificado. Esse Daniel 11 vai falar bastante sobre isso, vai falar sobre a purificação. E esse processo de purificação é um processo doloroso. Então, essa é a visão de história, de que a história está caminhando para uma consumação. Tem a consumação dos governos deste mundo, tem a consumação da pequena pedra que vai derrubar tudo, mas tem a história que também vai ter uma consumação junto com isso, que é uma história de um povo que está sendo preparado para se livrar de todos esses aspectos. E Daniel é o nosso grande modelo, porque Daniel viveu dentro de Babilônia, no início também de Pérsia, sem se contaminar. Essa é a visão que Deus quer nos dar. Esse é o reino que Deus vai usar para, no fim, trazer tudo a uma consumação. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque, na verdade, tudo isso é algo que vem da Tua soberania, do Teu poder. Nós não somos capazes de corresponder às Tuas expectativas, mas o Senhor tem capacidade, sem nos transformar em pequenos robôs, ou sem também ser envergonhado e ter que voltar e dizer: olha, vocês não fizeram minha vontade, mas eu cheguei, eu vou implantar meu reino aqui sozinho. Em certo sentido, é isso que o Senhor vai fazer, o reino mesmo é o Senhor que vai implantar, mas o Senhor tem uma semente, assim como o Satanás implantou uma semente, que vai crescendo e chegando a uma maturidade, a uma plena manifestação. O Senhor também plantou uma semente. O Senhor falou sobre um reino escondido, sobre um reino que aparentemente seria derrotado. Na revelação das 70 semanas, o Senhor mostrou que teria muitas fases. O próprio Messias seria morto, mas o povo do Messias também passaria por grandes provações. O Senhor mostrou para Daniel que o povo já estava, nessa época, já estava voltando para Israel, mas não teria uma história fácil à sua frente. Que eles iriam enfrentar uma figura do anticristo. E isso iria nos mostrar com mais clareza o que vai acontecer no fim.
Então, Senhor, nós te glorificamos, porque no meio de tudo isso o Senhor vai ser glorificado. E isso vai ser glória. Nós não estamos falando sobre sofrimento, sobre morte, nós estamos falando sobre uma grande oportunidade, como o Senhor fez na própria vida do seu Filho Jesus. O Senhor está dando agora uma grande oportunidade para que esta igreja, esse povo e a nação de Israel, que nós possamos entrar juntos e que nós possamos vencer esse reino do pequeno chifre, do anticristo, da besta, que nós possamos vencer, não por nós, mas porque o Senhor plantou um princípio que não é o princípio de Satanás e que vai vencer esse princípio de exaltação e de poder. Nós te agradecemos e pedimos que essa revelação possa entrar fundo no nosso coração, que nós possamos ser purificados na nossa vida e também de seguir líderes que têm esse tipo de atitude. Nós não devemos fazer parte de algo que caminha para esse lado de exaltação e de domínio humano. Nós pedimos a tua ajuda, porque essa é a hora da história em que o Senhor vai ser glorificado. Nós cremos nisso e te agradecemos por um plano tão maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.